Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um Direito com Trocadilhos. Para quem não me conhece, meu nome é Davi Everton, eu sou professor de Direito Constitucional, Processo Civil, mas nesse canal nós não falamos sobre essas disciplinas. Essa é a oportunidade que nós temos para abordar o direito sobre outra perspectiva, a perspectiva da formação do direito. Por isso nós falamos de sociologia, filosofia, história e todas essas coisas que compõem o direito, mas não necessariamente estão expressas na lei. E nessa série nós estamos falando sobre as teorias da justiça, sobre os vários autores que desenvolveram a teoria da justiça. Hoje, especificamente, vamos falar sobre o primeiro desses autores, que é Platão. Havíamos feito um vídeo anteriormente falando sobre Platão, mas algumas pessoas comentaram, mandaram mensagem dizendo que foi muito curto, que não foi o suficiente para entender o pensamento. Então, nós percebemos que era realmente necessário alongar um pouco mais, desenvolver melhor o conteúdo para que a gente entendesse melhor. Então é isso que nós vamos fazer, nós vamos desenvolver esse tema, Justiça em Platão, com um pouco mais de tempo. Nós vamos nos deter no pensamento de Platão, entender todo o seu sistema filosófico e de que maneira ele produz esse conceito de justiça em Platão. Bom, antes de iniciar esse episódio sobre Platão, é importante esclarecer uma coisa. Ele não foi o primeiro a propor um conceito de justiça. Dessa maneira, é importante falar também que os autores dessa série sobre justiça nem de longe esgotam os modelos de justiça. E não necessariamente são os melhores para conceituar a justiça. Mas nesse caso, você pode me perguntar: fala sobre Platão então, Davi? Eu digo, porque esse autor é o mais conhecido. E você pode me perguntar de novo: mas bem conhecido e melhor não são a mesma coisa? E eu respondo de novo: não necessariamente. Naturalmente olhamos um personagem como Platão, com sua vasta obra e com uma vitalidade de pensamento incrível, e precisamos concluir que não tem como negar que há algo especial a respeito dessa filosofia para conseguir sobreviver por mais de 2000 anos. Imagine quanta crítica esse senhor não recebeu. Quantas obras apontaram defeito e pontos fracos, e ainda assim estamos nós aqui falando sobre Platão, estamos aqui falando sobre sua proposta de justiça como um dos modelos possíveis, e isso depois de séculos de outras propostas. Então é sem dúvida um pensamento importante, mas isso não quer dizer que é o único, nem o melhor da sua época. É simplesmente o ponto de vista consagrado pela história da filosofia, o que ficou mais famoso. Cito aqui, por exemplo, Demócrito, o pré-socrático. O cara morreu depois de Sócrates, mas virou pré-socrático. O que quer dizer esse termo? É um termo de corte. Ele faz um antes e um depois. Marca o pensamento socrático como ponto de virada e relega a todos os demais o papel de coadjuvantes na história da filosofia. Vai todo mundo para a vala comum. E sabe o que é pior? Na disputa, no caso de Demócrito, ele estava certo e Sócrates estava errado. Demócrito propunha que a verdade se encontra no mundo físico. Propunha que tudo era formado de átomos. Ele era o que se chamava na época de atomista. E, por outro lado, tinha um vazio. Átomos redondos, pequenininhos, indivisíveis, como o nome propõe. Hoje, pelo menos do ponto de vista da física e da biologia, sabemos que Demócrito tinha razão em sua oposição a Platão. Mas daí eu te pergunto, você conhecia Demócrito? Mas Platão, você conhece? Pois é. Então veja que a verdade, no seu sentido vulgar, não é suficiente para determinar quem fica e quem sai, quem fica famoso e quem cai no esquecimento. E por que é interessante começar esse episódio falando sobre Demócrito? Para que eu e você, meu ouvinte, você que é ligado, percebamos que não dá para se conformar com o que nos é oferecido. Então, a despeito de todos os autores que serão apresentados aqui, mesmo os mais importantes e relevantes para a história e a história da filosofia, é legal perceber que há vida além do conhecimento oficial. O oficial tem sempre um pedaço de opção política. Portanto, essa série não se pretende de forma alguma constituir uma bíblia da justiça. Um espinho dorsal, histórico-filosófico, talvez. Mas definitivamente não é o compêndio final e fechado a respeito desse assunto. Buscar outros caminhos, conhecer outras formas é importante. Amplia nosso repertório de conhecimento e nos faz muito mais propensos a fazer parte do grupo que traz o novo. E, como diz meu conterrâneo Belchior, o novo sempre vem.
Dado o bizu, passamos ao nosso prato do dia, Platão. Falar de justiça em Platão / Sócrates nos remete a uma obra, a República. Claro que o pensamento de Platão se estende em outros diálogos, assim também os rudimentos que constituem sua noção de justiça. Mas o sumo do assunto justiça está nessa obra, que me arrisco a dizer é a sua mais importante, a mais conhecida, pelo menos. De maneira que nesse episódio vamos nos ater exclusivamente a ela. E aí tem umas noções preliminares que convém a gente discutir antes de entrar nessa obra. Bom, a primeira noção preliminar diz respeito a essa confusão para saber quem é Platão, quem é Sócrates. Na República, Sócrates é um personagem, e por essa razão se especulou durante muito tempo se era ou não um personagem real, mas Sócrates é real. Embora seja uma figura historicamente imprecisa, há relatos multilaterais suficientes para confirmar sua existência. Platão foi seu discípulo, e o fato de usar Sócrates como personagem indica a importância do seu mestre, que é incorporado em A República como uma espécie de representação da filosofia. Sim, Platão respeitava muito Sócrates e sua epistemologia. Pausa aqui. O que é epistemologia? A raiz do seu pensamento, sua forma de pensar, as coisas que motivam sua forma e que produzem esse pensamento. Então, a filosofia de Platão passa muito pela visão apresentada por Sócrates a ele, e também pelo modelo vivo que Sócrates ofereceu, esse modelo que Platão visualiza em seu mestre. Sim, Sócrates é, antes de tudo, um modelo vivo da sabedoria para o Platão. O discípulo vê no mestre o grande exemplo da filosofia, e sua forma de pensar, os fundamentos do seu pensamento, sua epistemologia, são um misto de impressões deixadas pelo ensinamento e vida de Sócrates. Esse misto é visto claramente em Fédon, obra que relata os 30 últimos dias da vida de Sócrates antes de cumprir sua sentença de morte. Peraí, acho que eu dei spoiler, né? Então calma, vamos do começo. Vamos entender quem é esse homem e como ele acaba morrendo. Então, imagina o seguinte, você está domingo de manhã numa feira. Eu não sei como é que é na sua região, mas na minha região do Nordeste, a feira é o lugar de concentração das pessoas. O domingo de manhã é aquele momento onde as pessoas vão se reunir na feira, vão fazer sua compra, mas também vão trocar as informações do que aconteceu durante a semana. Então, de certa maneira, a feira é esse lugar que congrega a sociedade, o que corresponde muito bem ao que acontecia lá na Grécia. Então, a vida da polis, Atenas era um lugar de vida social muito rica, assim como as cidades do interior, e se parecem muito nesse modelo. Então, imagina que você está lá na feira, só vendo movimento, e de repente chega um senhor meio sujo, meio fedorento, pés descalços, e ele fala: boa tarde, moço, você tem um tempo para me ajudar aqui? Uma dúvida que eu tenho? Você fica meio na dúvida se esse é um mendigo, se ele está bêbado, você não sabe muito bem se é um daqueles rostos que aparecem no jornal de meio-dia, sabe como é que é? Daquelas pessoas que aparecem, que levam lá a foto do seu pai, do avô, que se perdeu de casa por causa de problema mental. Pois é. Um senhor desse tipo. Imagina um senhor desse tipo. Mas aí, como você é gentil, você responde: claro, senhor. Em que posso te ajudar? O senhor quer um trocado? Aí o senhor diz: na verdade, eu queria saber o que é justiça. Aí você franze a testa, se ajeita na cadeira, vira o ouvido para o senhor, se ajeita todo e... Peraí, senhor. Eu acho que eu não entendi a pergunta por causa do barulho da feira. O que o senhor perguntou mesmo? Eu perguntei, meu filho, se você pode me dizer o que é justiça. Então você imagina você nessa situação. Nesse ponto, você definitivamente acredita que esse senhor é um daqueles velhinhos perdidos no noticiário. E aí começa a responder enquanto vai se levantando meio de longe ali já para ir embora. Meu senhor, eu não sei direito, mas imagino que seja, sei lá, dar a cada um o que ele merece. Bom dia, viu? Um grande abraço. Aí no que você vai saindo, o senhor pergunta: mas e o que cada um merece? Quando você vê, ele está do seu lado, vai te acompanhando, fazendo perguntas, e você tentando andar o mais rápido que você pode. Pois é, esse cara era o Sócrates. E o cara ficou conhecido por essa capacidade de importunar, de encher o saco de toda a sociedade ateniense, e ainda combinado com esse aspecto feio que ele tinha. Isso quem está falando não sou eu.
Esse relato é o relato dado por Alcebíades na última parte do Banquete, outra obra de Platão. Sócrates era tipo o velho do saco de Atenas, sabe como é que é? As mães falam, menino, se você não parar de aprontar, o Sócrates vai te levar na toga dele, viu? Todavia, tem um negócio interessante aqui. Esse aspecto exterior de Sócrates se contrastava com o seu interior. É isso que Alcebíades deixa claro, inclusive mostrando sua paixão por Sócrates. Na verdade, os registros sobre Sócrates, sobretudo os de Platão, sugerem que essa carapaça exterior de Sócrates era exatamente o instrumento que ele usava para separar os homens. Aqueles que se distraíam com seu exterior eram comuns, ordinários, ao passo que aqueles que rompessem a primeira camada externa, chegando a vê-lo por dentro, eram aqueles selecionados, um grupo especial. E isso é muito legal porque isso marca toda a obra, essa distinção entre o óbvio e o que é realmente especial. E esse princípio também se aplicava à abordagem que nós falamos lá em cima, de Sócrates fazendo pergunta complicada, sem dar resposta. Pior do que isso, respondendo com outra pergunta, o que fazia dele alguém super inoportuno e sem noção. Inclusive sendo taxado de charlatão, esse tipo de gente que vivia de enganar os outros se passando por sábio, porque ele acabava nunca dando resposta. Mas essa forma estranha de filosofar também era uma ferramenta que ele usava para separar as pessoas. Na verdade, essa forma estranha de Sócrates se comunicar é talvez o mais primoroso dos seus contributos, que é a maiêutica. Maiêutica significa dar à luz, parir. Xenofonte, o segundo biógrafo mais relevante de Sócrates, depois de Platão, relata que a mãe de Sócrates era parteira, e ao vê-la realizar um parto complicado, Sócrates percebeu que sua mãe não paria o bebê. Ela apenas orientava a mãe de forma a diminuir a sua dor no processo. A aplicação da maiêutica na filosofia é semelhante. O mestre não entrega a resposta ao aluno. Pelo contrário, ele vai conduzindo por meio de outras perguntas que vão fazendo aos poucos os alunos perceberem por suas próprias conclusões qual é a resposta. Ou seja, ele ajuda os alunos a parir a ideia. Olha, eu queria dar um testemunho aqui a respeito da maiêutica. Eu sou professor há alguns anos. Já ouvi muito sobre metodologias de ensino, já experimentei muita coisa. Os coitados dos alunos sempre como cobaia, claro, né? Já tentei círculo, semicírculo, metodologia ativa, semiativa. Claro que nada disso foi em vão. Sempre sobra alguma coisa que aperfeiçoa e ajuda a melhorar o desempenho como professor. Mas eu digo para você, sem medo de errar, que não existe nada mais eficiente no ensino do que a maiêutica. Pergunte para alguém, pergunte aí para qualquer aluno meu, e ele provavelmente vai te confirmar. Meus alunos, escrevam aí nos comentários se não é exatamente isso que acontece nas nossas aulas. O aluno chega e fala, professor, a vontade do maior de 16 e menor de 18 pode ser acatada na ação de alimentos, a seu favor? Literalmente o que o aluno quer é um sim ou não. Mas aí, ao invés disso, pergunto, fulano, você lembra que nome nós damos ao menor de 18, maior de 16, lá no Código Civil? Lembro sim. Vi no semestre passado. É o relativamente capaz. Isso. Aí você lembra o nome que damos à pessoa que acompanha ele no processo? Assim, sim, é o assistente. E do absolutamente incapaz, você lembra? É o representante, joia. Para ti, qual é a diferença entre representar e assistir? Representar é substituir e assistir é ajudar, auxiliar, certo? Resposta perfeita. Nesse caso, eu te devolvo agora a pergunta que você me fez lá no início. A vontade do menor de 18 anos, que é relativamente incapaz e, portanto, ingressa na ação assistida, pode ser acatada ou não? Ao que ele responde, sim, porque sua incapacidade é relativa, o que é o mesmo que dizer que ele é meio capaz. No caso, o assistente entra para ajudar ele na parte da capacidade que falta. É isso mesmo, professor? Puxa, obrigado, professor. De nada. Então perceba, em momento nenhum eu dei a resposta. O que eu fiz foi conduzir o aluno, por meio de seu próprio repertório, à resposta certa. O resultado é, além de fixar o conhecimento de uma forma que o aluno jamais vai esquecer, eu crio nele uma autoestima crítica. Faço ele perceber que o repertório dele serve para tornar ele capaz de construir seu próprio conhecimento com independência. Isso é incrível, isso é muito bom. E veja, meu caro ouvinte, o negócio foi criado lá atrás por Sócrates. Todo professor bom precisa ser um bom parteiro.
independentemente da técnica que usa para isso, ele precisa fazer o aluno produzir a ideia por ele só, ou então o aluno não vai aprender. E foi isso que Sócrates me ensinou. Esse filósofo, que viveu há mais de 2000 anos atrás, criou essa ideia que até o presente é insubstituível em termos de metodologia de ensino. É incrível, não é? É incrível, né? Agora, claro, se olhado superficialmente por um aluno desavisado, a maiêutica pode parecer pura perda de tempo. Gente, eu só queria um sim ou não. E esse professor fica me fazendo um monte de perguntas, certeza que não sabe. E, na verdade, esse era o problema com Sócrates. As pessoas não entendiam o que ele estava tentando fazer. Ele fazia uma pergunta, a pessoa respondia, ele já emendava outra pergunta, questionando a resposta que a pessoa tinha acabado de dar, e a pessoa ficava perdida. Então, claro que o objetivo dele era ajudar o interlocutor a explorar suas categorias, aprofundar seu conhecimento. Mas o resultado prático era um monte de gente confusa e indignada com Sócrates. Aí eles xingavam, tentavam desqualificar Sócrates. Mas o problema dessas pessoas é que Sócrates não exatamente se encaixava em nenhum dos perfis de exploradores ou vendedor de pirâmide ou sei lá, qualquer coisa desse tipo. O mais comum era chamarem Sócrates de sofista, que era basicamente a galera que levava os outros na lábia na época. Porque aparentemente ele só sabia tergiversar com ironia. Mas, por outro lado, ele não cobrava como sofista. Estava lá pobrinho, então ele era sofista. Aí não tinha jeito de enquadrar. Mas o problema é que essa coisa foi se acumulando na sociedade, essas dúvidas, essa indignação com Sócrates. A opinião geral não era boa. Além disso, Sócrates se tornou um crítico do governo ateniense, da democracia, que era um motivo de orgulho daquele povo e que naquele momento estava no seu apogeu. E logo naquele momento ali, que era o auge do sistema. O resultado desse descontentamento geral é a sua segunda prisão, sob a alegação de corrupção dos jovens, descrença dos costumes e deuses gregos e união a deuses malignos para tentar destruir a polis, a cidade. Posteriormente, ele foi condenado por esses crimes em um tribunal composto por 500 cidadãos. Não, todavia, à morte, como comumente se fala por aí. Ele foi condenado ao exílio, ou a que lhe fosse cortada a língua, já que esse era o seu instrumento de maledicência. E só caso ele não acatasse nenhuma das condenações é que seria morto. Então o plano não era matar Sócrates, o plano era realmente tirar Sócrates do convívio social. O problema é que ele não aceitou. Ele argumenta que lhe foi deixada a opção entre o isolamento do convívio social, que ele sabia ser horrível, e a morte, que ele não conhecia. E entre o destino desagradável e desconhecido, escolhi o desconhecido. E daí passa-se os relatos de Fédon, com seus últimos 30 dias de vida, onde se debate esse assunto sobre a morte e sobre o que nos define, se nosso corpo, se nossa alma ou se os dois. Fédon é um livro muito legal, e é legal por causa do ambiente que compõe ele.